Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de português para o 8º ano. Iniciaremos o capítulo 4, dando início assim aos estudos do volume 2 do nosso livro didático. Este capítulo tem como título primeira página, a vitrine do jornal. Ou seja, esse título passa a ideia de que a primeira página é a vitrine do jornal. E o que seria a vitrine? A vitrine é a parte da loja que fica exposta para a rua. Então, é a parte em que se expõem as peças que devem chamar a atenção para que clientes sejam atraídos. Da mesma forma acontece com o jornal. Na primeira página, normalmente colocam as manchetes mais importantes ou mais polêmicas, enfim, para que essas pessoas sejam atraídas a comprar o jornal. Isso porque muita gente não tem tempo de parar numa banca de jornal para folhear, ou até mesmo quando recebe o jornal em casa, não tem tempo de folhear, dada a correria do dia a dia. Então, o jornal se organiza dessa forma para que as pessoas se mantenham informadas e utilizem menos tempo para isso. Então, quem tiver mais tempo ou disponibilidade de ler todo o jornal poderá fazer isso, mas é possível entender o que está acontecendo, pelo menos de mais importante no mundo ou na sua região, somente com a leitura da primeira página, que é a vitrine desse jornal, certo? Bom, temos aqui uma charge, então façamos a leitura por completo dessa charge. É importante ler não somente o texto verbal, mas também o texto não verbal. Isso quer dizer que a imagem, o desenho, os objetos contidos nesse texto, nesse gênero textual, na charge em questão, tudo isso é essencial para a compreensão, para a interpretação do que está acontecendo ou da mensagem que se quer passar, certo? Então, vamos lá. Temos aí duas pessoas idosas, a gente consegue perceber que são idosos pelo cabelo, pelos óculos, os traços do rosto, postura da coluna, enfim. Ambos estão com aparelhos eletrônicos e estão lendo jornal. E aí o título é O Fim do Jornal de Papel. O primeiro personagem diz: como vamos embrulhar peixe no futuro? Aí o outro responde: não haverá peixe no futuro, seu alienadinho. Vejam só. Então, o primeiro quis dizer que, com o fim do jornal de papel, como é que eles vão embrulhar peixe no futuro, certo? E vejam que eles estão lendo o jornal no aparelho eletrônico. Vejamos dois enunciados de matérias jornalísticas. The Independent revela realidade global, o fim do jornal impresso. Então, esse jornal aqui revelou realidade global, o fim do jornal impresso, certo? E aí, na segunda manchete temos, ou melhor, no segundo enunciado de matéria jornalística temos: depois dos jornais impressos, agora a televisão irá acabar devido à internet, afirma jornalista. Então, ambos os jornais mostram que, ambas as matérias jornalísticas mostram que, na primeira, o fim do jornal impresso, só, e na segunda que os jornais impressos vão passar, enfim, já que passaram, e agora a televisão também vai acabar devido à internet. Então as pessoas estão consumindo conteúdo virtual e por isso deixarão de usar o jornal impresso. Já que também estão utilizando conteúdo virtual, deixarão de ver televisão. E esses são resultados de estudos dos pesquisadores, enfim. Na página 3 do nosso livro didático, temos algumas questões relacionadas à charge e aos enunciados de matérias jornalísticas, certo? Então, temos a primeira questão. Qual é a ironia implícita na charge? Ou seja, se é implícita, é porque não está mostra, não está descrita, certo? Então, é preciso analisar todo o contexto e foi o que fizemos anteriormente. Analisamos a parte visual, que é a parte sem a palavra escrita,
lemos o texto, tentamos entender do que se trata e aí qual é a ironia implícita na charge. Bom, é importante levar em consideração que esse gênero textual, a charge, tem o objetivo de satirizar. Então, eles estão satirizando uma situação, uma realidade, uma fala, enfim. Satirizar significa dar um tom cômico, fazer uma crítica de modo cômico, certo? Então, o que foi que eles disseram? O primeiro personagem diz: como vamos embrulhar peixe no futuro? E o segundo responde: não haverá peixe no futuro, seu alienadinho. Então, vejam bem. Com a fala do primeiro, a gente consegue perceber que ele já não considera o jornal impresso, desculpa, como uma fonte de informação, porque para ele esse jornal impresso serve simplesmente para embrulhar peixe. E vejam que eles estão portando aparelhos eletrônicos, então eles conseguem se informar por esses meios, certo? Então, o jornal digital já faz parte da vida dessas pessoas que são idosas. E aí o jornal impresso não tem outra função a não ser embrulhar peixe. E aí o outro responde que não haverá peixe no futuro, seu alienadinho. Duas coisas. Não haverá peixe no futuro revela que esse personagem entende que há uma mudança constante no mundo. Então hoje há peixe e amanhã não haverá peixe. Isso por causa da poluição, do consumo exagerado, enfim, da pesca sem freio. E aí tudo isso vai causar na ausência de peixes ou na falta de peixe na mesa das pessoas. Outra coisa, ele disse seu alienadinho porque ele entende que o outro não sabe dessa informação ainda. Então, se ele não sabe dessa informação, ele é alienado. Já esse, o segundo, tem essa informação e por isso ele se considera informado, certo? Então, percebam todos esses detalhes em uma simples charge, certo? E aí, o jornal impresso vai acabar por causa da internet? Essa é uma questão que o livro traz. E aí, o que é que vocês acham? Se o jornal impresso vai acabar por causa da internet? Sabemos que a internet existe há algum tempo e ainda assim o jornal impresso continua sendo produzido. E na opinião de vocês, esse jornal impresso vai parar de ser produzido ou não? Ele, é, vocês conseguem visualizar esses jornais, esses objetos por onde vocês andam, na escola, em casa, enfim. Vocês conseguem encontrar esses objetos em algum lugar? Conhece pessoas que consomem esse tipo de produto? E aí fica uma questão para vocês pensarem. Essa foi a nossa aula de português. Vimos primeira página do jornal. Esse assunto não foi encerrado porque veremos nas próximas aulas detalhadamente como se estrutura uma primeira página de jornal e tentaremos construir algumas, certo? Bom, não esqueçam de acompanhar diariamente o sistema, visualizem as atividades, respondam no prazo, respeitem o cronograma. Bom, estamos trabalhando do lado de cá e vocês precisam também trabalhar do lado de lá, porque esses conhecimentos precisam ser construídos. Bom, não paramos, como vocês sabem, estamos passando conteúdos diariamente e vocês precisam acompanhar, precisam entender, construir mesmo esses conhecimentos e não perder nada, certo? Vamos nos esforçar mais.